começar a gravar aí, que eu comecei a aula sem nem gravar, então nós estamos na página 138, exercício 4, tá? E aí a Isadora já falou ali, o Jair também falou. Se ele está pedindo a razão do olho humano para a medida lá do telescópio, o olho humano é de 2,1 centímetro e o do telescópio é 42 metros. Mas o que está acontecendo aqui que não pode acontecer? O quesito dos centímetros e o metro. Tem que transformar Muito bem. Um está em centímetros e o outro está em metros. Nesse caso aqui, é mais fácil eu transformar esse em centímetros. Certo? É mais fácil eu transformar esse em centímetros. Por quê? 1 metro é 100 centímetros. 42 metros é só eu multiplicar por 100. Então, isso daqui vai ficar 2,1 sobre 4.200. E aí, nesse caso ali, qual alternativa seria correta? Eu tendo 2,1 sobre 4.200. A de 2.000, não é? Aê! A Isadora falou a D, o Jair falou a E. Nesse caso, Isadora, tem que ser a E, tá? Com o denominador sendo 2.000. Então, isso daqui também é a mesma coisa que 1 sobre 2.000. Ok? Número 5. Deixa eu ver se nós vamos fazer. Vocês têm calculadoras em mãos aí? Tem calculadoras em mãos? Então, vamos lá. Faça uma estimativa e determine a densidade demográfica de cada município relacionado com os itens. Para isso, escreva a letra no item correspondente. Densidade demográfica. Como que calcula a densidade demográfica mesmo? Está na página 135. A densidade demográfica, a gente calcula a quantidade de habitantes dividido pela área da região. Então, se nós pegarmos ali o município de Pimenta Bueno, faça a divisão. População dividido, Isa. População dividido pela área, ó. Vamos sempre fazer assim, ó. População sobre a área. População sobre área, tá? Então, o município de Pimenta Bueno, faça lá. 33,822 na calculadora aí, rapidinho. 33.822 dividido por 6240,9. Quanto deu? Então, vamos colocar a Pimenta Bueno ali como letra A. Pode ser? Pimenta Bueno sendo letra A, vai ser o primeiro lá embaixo, né? Isso, o primeiro. Professor, mas já tá como A. Ele tá como A? Não, onde que tá? É isso que eu não tô entendendo. Você tem um nome. Agora, se você olhar no mapinha, já tem A. No mapa. Desculpa, isso. Ele puxou do ponto A. Boa, Vitão, boa. Bem visto aí. Beleza. Então, o primeiro lá vai ser a letra A. O 55,4 é a letra A, que é o Pimenta Bueno. O B. Quanto que vai dar o B? Vai, rapidinho aí, na calculadora, já manda aí. O B vai dar quanto? Figueirão. (0,59). Esse 0,59, você pode jogar ele como qual ali? O 0,6. Muito bem, Jordana. Muito bem. Então, aqui embaixo, 0,6. Então, o 5 está ficando aqui, ó. Letra A. Aqui não temos ainda, aqui não temos.
Aqui temos, e aqui vai ser a letra B. Beleza. A letra C, município de Itabaiana. Quanto vai dar? 258,29. Arredondou 258,3. Então, a letra C é essa daqui. Depois, letra D, São João do Meriti. São João do Meriti. Muito bem, vai ser essa daqui. E por último, a letra E, a que sobrou ali. Beleza. Muito bem. Vamos lá, ó. Página 139 agora. 139, exercício 6. Responda as perguntas de Emerson. Na razão A sobre B igual a 0,3. Que número é maior, A ou B? Se você tem uma divisão ali entre dois números e o seu resultado dá 0, algum número, quem vai ser maior, o numerador ou o denominador? Pensa comigo aqui, Vitão, ó. Pensa comigo. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, ó, se nós tivéssemos 4 sobre 2, isso aqui vai dar 2. E se você tiver 2 sobre 4, isso aqui vai dar 0,5. Certo? Nesse caso aqui, quando o numerador é maior, você vai ter uma resposta inteiro, vírgula alguma coisa. Vai ter um número inteiro, vírgula alguma coisa. Nesse caso aqui seria o 2,0. Quando o seu denominador é maior, você sempre vai ter um número decimal. Então, na primeira ali, quem é maior? A ou B? Vai ser o B, o maior. Muito bem. E na segunda, B sobre A, 3,33333. Quem é maior? B sobre A, ou B ou A? B de novo. Então, na 6, ambos os casos, em ambos, o B é maior. Em ambos, o B é maior. Tá aí no quadro, ou no chat. Número 7. A engrenagem A tem 20 dentes. Prestem atenção. E a engrenagem B, 16 dentes. Ambas giram no sentido indicado. Ou seja, se são engrenagens, elas vão girar assim, ó. Determine a quantidade de giros da engrenagem A após uma volta completa da engrenagem B. Beleza, Vitão? Olha lá, ó. Eu quero a quantidade de giros da engrenagem A após uma volta completa da engrenagem B. Como que eu faço essa razão aí? Que razão que vai ficar essa? Uma tem 20 dentes. Ó, A tem 20, B tem 16. Eu quero que vocês determinem a quantidade de giros da engrenagem A após uma volta completa da B. Nesse caso, muito bem, 16 sobre 20. Mas aí eu preciso do valor decimal para mim, de fato, falar quantos giros vai dar. 1,25? 1,25. Muito bem.
1,25 não dá 1,25 não, João. Não tem como dar 1,25, vai dar 0, alguma coisa, porque o de baixo é maior. 0,8. 0,8. 0,8. Zero vírgula oito. Ok. Letra B. Em que posição a marcação da engrenagem B estará após uma volta completa da engrenagem A? Olha lá, ó. Considerando isso daqui, ó. Considerando isso daqui. Olhando ali para a engrenagem A. Que posição que ela vai estar após uma volta completa, né, dessa engrenagem? Posição 1, 2, 3 ou 4? Posição 4, nesse caso. Posição 4. Então, a letra B é a posição 4. E a letra C? Em que posição a marcação da engrenagem A estará após 2 voltas e meia completa da engrenagem B? 2 voltas e meia completa da engrenagem B. Posição 1. Posição 1, muito bem. Letra D não precisa fazer, tá? Letra D não precisa fazer. Escrevam lá que não precisa. Ô, professor, quem tem que postar as notas no Delta? Já era para mim ter explicado, mas teve um probleminha no meu sistema, tá? No meu sistema, mas hoje à tarde eu já lanço. Hoje à tarde. Tá? Hoje à tarde ou hoje à noite, tá? E caso não seja hoje, daí vai ter que ficar para amanhã, mas a minha organização é para hoje. Vamos lá. Professor, Oi. Tá. na 7, na B e na C tem continhas para fazer. Tá, na letra B da 7. Na letra B da 7. Ele pede em que posição a marcação da engrenagem B estará após uma volta completa da engrenagem A. Aqui sim vai ser o 20 sobre o 16, que é igual a 1,25. Então, você vai ter uma volta e mais um quarto, né? De volta. Por isso que vai ficar para cima. E na letra C, nós vamos ter o 16 sobre o 20 vezes o 2,5. E aí, por isso que ela vai dar a posição 1, porque ela vai dar 2 voltas completas. 2 voltas completas.
João, eu não olhei, cara. Não olhei se alguém tirou nota máxima, não. Página 143, exercício 2. Vamos lá. Presta atenção. Em cada item, lê as informações e faça o que se pede. Vai, rapidinho, rapidinho. Página 143. Todo mundo, ligeiro. Todos lá? Ô, professor, Oi. como eu estava explicando a C da número 7, eu não consegui marcar qual que era a opção mesmo que eu estava fazendo a continha aqui. Após quantas voltas completas? Lá na letra... Hã? O que é, João Pedro? Não entendi. É a letra C. Ah, tá aqui, ó. Letra C tá aqui, ó. 16 sobre 20 vezes 2,5. Vai dar 2. 2 voltas completas. Por isso que ela vai ficar com a posição 1 de novo. Vai parar em cima de onde estava. Vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos na página 143 agora. Tá aqui no quadro. 143. Fernanda pagou R$ 84,00 pela compra de 2 cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou R$ 210 pela compra de 5 cadernos. Para cada papelaria, obtenha a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantidade que ela pagou. Depois verifique se as razões que você escreveu formam uma proporção. Vamos lá. Na papelaria A. A1 nós já fizemos, pessoal. Não fizemos? Jair. Olha aqui, olha aqui. Você não tá vendo aqui, Jair? Ó. Você não tá vendo aqui? Conseguiu ver aqui, Jair, agora? Jair. Jair. Conseguiu ver aqui agora, ó, a página? Sim, conseguiu ver? Então, eu sempre coloco no quadro a página. Na papelaria A, está pedindo a razão entre a quantidade de cadernos pela quantidade que ela pagou. Na papelaria A, então. Na papelaria A, ela comprou 2 cadernos e pagou 84. Na papelaria B, ela comprou 5 cadernos e pagou 210. João, você só fez ao contrário, porque ele está pedindo a razão da quantidade que ela comprou pelo total que ela pagou. A quantidade que ela comprou pelo total que ela pagou. E aí, nesse caso aqui, se nós levarmos ao irredutível, ficaria 1 sobre 42. E aqui, dividido por 5, 1 sobre 42. Então, sim, formam uma proporção, tá? Formam uma proporção, sim. Sim. São proporcionais. Sim, são proporcionais.
Letra B. Marcelo é fotógrafo e durante as 2 primeiras horas de uma festa de aniversário, tirou 80 fotografias. Em 2 horas, ele tirou 80 fotografias. Nas 3 horas seguintes, ele tirou 110 fotografias. Para cada período de tempo, obtenha a razão que representa a quantidade de horas fotografadas e a quantidade de fotografias tiradas. Depois verifique se as razões que você escreveu formam uma proporção. Então, nas primeiras 2 horas, ele retirou 80 fotografias. E depois, nas 3 horas seguintes, ele retirou 110. Ele retirou 110 fotografias. São proporcionais essas duas? Se levarmos ao irredutível, dá só uma olhada. 1 sobre 40. E essa daqui, se dividir por 3, nem dá a divisão por 3, né? Ficaria 1 sobre 110 dividido por 3, daria 3... alguma coisa. 36, alguma coisa daria. Isso, 36,666. Então, não são proporcionais. Não são proporcionais. Não são proporcionais. Agora sim. Agora vamos falar de novo sobre grandezas diretamente proporcionais. Quem lembra o que eu falei daquele dia? Quando são diretamente proporcionais. Qual foi a fala que eu usei para explicar o diretamente proporcional? Lá na página 144 agora. Qual foi a fala que eu fiz para o diretamente proporcional? Na verdade, Isa, quando aumenta um, aumenta o outro. Quando diminui um, diminui o outro. Lembram agora? Isso. Grandeza é aquilo que pode ser medido. Grandeza é aquilo que pode ser medido. Então, se eu estou medindo a distância e medindo o tempo, se eu aumentar a distância, eu aumento o tempo. Por exemplo, para mim ir daqui para Paranavaí é uma distância e eu vou... Isso, Isa, já a gente chega lá. Para mim ir daqui para Paranavaí, por exemplo, é uma distância e eu vou levar certo tempo. Só que para mim ir daqui para São Paulo, a distância é maior e o meu tempo vai ser o quê? Maior também, né? Então, aumentou um, aumentou o outro. Agora, quando eu falo da inversamente proporcional, né? Quando eu falo da inversamente proporcional, é quando diminui um e aumenta o outro. Tá inverso. Eles não estão iguais, ó. Tá diminuindo um, aumentando o outro. Tá inverso. Ah, professor, dá um exemplo aí de inversamente proporcional, então. A velocidade e o tempo, né? Aí eu utilizei o exemplo aquele dia do pessoal que vem de São Carlos. É tantos quilômetros, né? Beleza. Aí vocês utilizam sempre ali, vocês gastam sempre... Qual foi o tempo que vocês utilizaram mesmo, que vocês falaram? Quanto tempo vocês gastam de São Carlos a Paraíso? Uns 20 minutos, né?
A Jordana falou aquele dia. Se o motorista acelerar mais, esse tempo vai aumentar ou diminuir? O tempo vai diminuir. Muito bem. Assim vai funcionar o pessoal de Rondon também. Se tá vindo de lá para cá, tá levando meia hora, se o motorista acelerar, vai levar menos tempo. Então, você está aumentando a velocidade e automaticamente diminuindo o tempo. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional. E aí nós temos situações de grandezas não proporcionais, que foi o exemplo lá da página 147 do litro de água, né? Se você comprasse 2 litros, você pagaria R$ 1,80. Nossa Senhora, Jair. Ele veio um pouco rápido, né? Veio um pouco rápido. Beleza. Pessoal, agora eu peço que vocês vá na página 145. 145, por favor. Página 145. Ó, Jair, ó, página 145. Página 145. Y sobre x igual 450. Ou y igual a 450x. Dá só uma olhada aqui, ó, nessa situação, pessoal. Vou apagar essa parte aqui. Vou ficar só com aquilo ali, ó. Y sobre x igual a 450. Lá na ideia de equação, nós aprendemos o quê? Que quem está multiplicando passa o quê? Quem está multiplicando passa dividindo. E quem está dividindo vai o quê? Multiplicando. Nesse caso aqui, eu tenho y sobre x. A minha incógnita aqui, o que eu quero descobrir é o y. Por quê? Note que a distância percorrida y depende do tempo do voo. Ou seja, você está sobrevoando. A distância que você vai percorrer sobrevoando vai depender do tempo que você passou sobrevoando. Nem que você fique em círculos. A distância está contando. E isso vai ser de acordo com o tempo que você está lá voando, tá? Então, se o y eu chamo de distância, a distância ela depende do tempo. Então, eu vou isolar ela, eu preciso descobrir o valor dela. Então, ficaria com y igual a 450x. Porque aqui ele está dividindo, ele foi multiplicando. Quando eu der valor para o tempo, o x é o tempo, quando eu der valor para o tempo, eu vou descobrir a distância. Por quê? Digamos que eu fiquei 1 hora voando. Qual foi a distância percorrida? Se eu trocar o x por 1, de 1 hora voando, quantos quilômetros eu percorri? 450. Se eu ficar 2 horas voando, qual é a distância? 900. E assim por diante. Ali no exercício 1 da página 145, no exercício 1, ele fala assim, ó, utilizando isso daqui, né, ó, qual a distância em quilômetros será percorrida por esse avião em 4 horas? A distância y percorrida pelo avião em 4 horas. Qual vai ser a distância? Y vai ser igual a quanto? Easy. 1.800 quilômetros é a distância. Muito bem. Agora, olha só a pergunta. O tempo em horas necessário para esse avião percorrer 2.250 quilômetros. Agora, ele está me dando a distância. Então, digamos que o piloto vai falar assim, ó,
Hoje nós vamos, a distância daqui até onde nós vamos é de 2.250 quilômetros. Quanto tempo nós vamos gastar, será? Você utiliza isso daqui de novo, ó. E se nós utilizarmos aquilo ali novamente, ó como que vai ficar. Se nós utilizarmos isso aqui novamente, ó, y igual 450x, ele está falando agora da distância. Muito bem, Isadora. Se ele está dando 2.250, ó, 2.250 igual a 450x. Eu quero saber o tempo. Então eu vou dividir a distância por quem está multiplicando o x, porque eu não tenho que isolar o x. E a ideia de equação que nós aprendemos é o quê? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 2.250 dividido por 450 igual a x. Cortei um zero, cortei um zero. 225 por 45, quanto deu? 5. Então, x é igual a 5 horas. Muito bem. Difícil? Não, né? Agora vamos lá, ó. Na página 147. Página 147 agora. Na 147, ele está dando que y, ó, na 147, na página 147, ele está dando que y é igual a 180 sobre x. Note que o tempo y, de novo, o y depende da velocidade x. Além disso, cada velocidade existe um único tempo. Isto é, cada valor atribuído a x existe um único correspondente para y. Quando isso ocorre, dizemos que y é função de x. Ou seja, esse cara aqui depende desse. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso, o tempo depende da velocidade. Na número 2, ele então, usando a sentença algébrica, essa sentença aqui, com x diferente de zero, determine em quanto tempo a viagem seria realizada a uma velocidade de 100 km por hora. Quanto tempo vai ser realizado uma viagem a 100 km por hora? X é a velocidade. Então, vai ficar como? Y igual 180 dividido por 100. Quanto vai dar isso? $18, não. Ó, cortou. 1,8. Isso aqui vai dar 1,8. Então, nós estamos dizendo que o tempo gasto seria de 1,8. Mas quanto que é 1,8 em horas? Como que a gente faz essa transformação para hora agora? Ó, prestem atenção, vai ser muito útil isso. 1,8, prestem atenção, 1,8, eu posso dizer que prestem atenção, 1 mais 0,8, certo? 1 mais 0,8. 1 vezes 60 mais 0,8 vezes 60. Por que vezes 60, professor? Porque 60 é uma hora. Certo? Então, eu teria aqui nós já sabemos que é uma hora. Agora, quanto que é 0,8 vezes 60? Então, isso aqui eu deixo, ó.
Eu coloquei só para mostrar. Mas quanto que é 0,8 vezes 60? Façam aí. 48. Então, nesse caso aqui, ó, 1,8 é 1h e 48 minutos. Página 148 agora. Página 148. Em cada item, verifique se as grandezas... Vai. 2 minutinhos para vocês copiar isso aí. Senão vocês não acompanham. Vai, rapidinho. Vamos lá. Página 148, exercício 1. Em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais. Em seguida, classifique as que são proporcionais indiretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pessoal, idade, anos e número do calçado. Só de você analisar isso daí. Só de você analisar, só de você pensar no contexto. A idade tem a ver com o número do calçado que a pessoa usa? O que a gente sabe é que, teoricamente, você vai crescendo, ficando mais velho, o tamanho do seu sapato vai aumentar. Mas, por exemplo, Vitão, que idade você tem? 12. E quanto você calça? 39, 40. Isadora, que idade você tem? 12. Quanto você calça? 37, 38. Tá vendo? Tem sentido? Os dois têm a mesma idade. Cada um tá calçando um número. Então, é uma situação de você dizer que é proporcional? Não, não é proporcional. Mas, vamos analisar os números. Vai que os números que ele deu, o contexto, se pensarmos, não tem nada a ver. Mas vai que os números que ele deu é proporcional. Vamos ver lá, ó. Então, na página 148, exercício 1, letra A. É o 13 sobre 37 e o 25 sobre 41. (13 sobre 37, 25 sobre
41. Faz aí na calculadora para mim. 13 dividido por 37. Quanto deu? 13 dividido por 37. Por 37, 0,35. 0,35. E esse daqui, 25 por 41, deu quanto? Zero vírgula seis. São iguais esses dois? É igual? Essa razão é igual a essa? Não, então, ó. São proporcionais? Não. Então, não são proporcionais. A letra B. Vamos analisar o contexto. Quantidade de operários e dias de trabalho. Pensa aqui comigo, ó. Vamos analisar o contexto. Quantidade de pessoas trabalhando. Vamos pensar na construção de uma casa, tá? Quantidade de pessoas trabalhando e os dias de trabalho. Os pedreiros precisam construir uma casa, né? Ele está dizendo que com 5 operários, eles precisam trabalhar 12 dias. Mas e se você, ao invés de levar 5 operários, você levar 10 operários? Você vai terminar essa obra mais rápido ou você vai levar mais tempo? Vamos pensar no contexto. Mais rápido. Sim, você vai terminar mais rápido porque você tem mais pessoas trabalhando. Então, peraí. Ali, com 5 pessoas, eu levo 12 dias. Se eu aumentar o número de pessoas, vai fazer o que com os dias? Diminuir. Então, ela é diretamente ou inversamente? Diretamente, eu acho. Ela é inversamente, porque eu estou aumentando o número de funcionários, automaticamente vai diminuir a quantidade de dias trabalhados, né? Certo? Então, elas são proporcionais, né? Esses números, nesse caso, ó, nós temos ali 5 sobre 10, e depois nós temos 10 sobre... Opa, 5 sobre 12, né? 5 sobre 12 e 10 sobre 6. Daqui para cá, eu multipliquei por 2, e daqui para cá, eu dividi por 2. Então, elas são proporcionais? São proporcionais. Proporcionais. Ou melhor, já vamos colocar inversamente ou diretamente? Grandeza, inversamente. Inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Letra C. Vamos lá, letra C. Para o preparo de 300... esse conteúdo é massa. Fala a verdade. Fala a verdade se esse conteúdo não é legal. Os contextos, o contexto da situação. Professor, é pra falar a verdade mesmo? Tô brincando, é legal. Legalzinho. Esse conteúdo legal. Ele é legal. Por causa do contexto. Você consegue contextualizar uma situação. Vamos lá. Ele é legal, mas o Lé é chato, então, tá ligado? Daí...
Para o preparo de 300 ml de suco, são necessários 100 gramas de polpa de fruta. Então, ó, para mim preparar 300 ml de suco, eu preciso de 100 gramas de polpa. Para mim preparar 1 litro e 200 de suco, são necessários 400 gramas de polpa de fruta. É diretamente, é inversamente ou não são proporcionais? Ó, para mim preparar 300 ml, eu utilizei 100 gramas. Pensa você fazendo suco. Pensa você fazendo suco. Se eu Ô, utilizar... professor, aqui em 400 casa funciona assim, gramas. ó. Hã? Aqui em casa funciona assim. É quando a gente faz de goiaba, é uma goiaba picada. Daí coloca ela no liquidificador. Daí faz o suco. Daí outra goiaba faz mais 1 litro de suco. Daí faz 2 litros de suco. Daí coloca açúcar, tá? Bota gelo. Daí tem aquela jarrona grande lá da tapoeira que minha mãe tem. 4 litros, daí, né? Bota nela. Daí fica 2 garrafas para 2 litros de suco. Sim. Olha só. Coronavírus, professor. Quando eu vou fazer vitamina de abacate, eu amo vitamina de abacate. Se eu pegar Eu adoro vitamina de abacate de Se eu pegar banana. um abacate e fizer metade dele, eu uso meia caixinha de leite. Então, se eu for fazer o abacate inteiro, eu vou utilizar o quê? Tô brincando, uma caixinha de leite inteira. Eu vou utilizar uma caixinha de leite. Então, eu estou aumentando um, estou aumentando o outro. Nesse caso aqui, eu multipliquei por 4, né? Eu tinha 100 gramas, multipliquei por 4, fui para 400 gramas. Se eu multiplicar o 300 ml por 4, eu vou para 1.200 ml. 1.200 ml é a mesma coisa que 1,2 litros. Então, são proporcionais? Diretamente ou inversamente? Então, é uma grandeza diretamente proporcional. GDP, grandeza diretamente proporcional. Tá? Número 2. Letra A. Verifique se as grandezas de cada quadro são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois escreva a sentença algébrica correspondente. Vamos lá. Nós temos ali que o A e o B, aqui é 4, 6, 12, 18. 4, 6, 12, 18. Tá lá na tabelinha, né? Ó. Tá assim. Ele pede para analisar se são proporcionais, né? Se são diretamente ou inversamente proporcionais, depois a sentença algébrica correspondente. Primeiro, vamos analisar se elas são diretamente ou não, e eu já falo dessa sentença algébrica, tá? Vamos lá. O que vocês conseguem perceber que está acontecendo aqui? Para analisar se é diretamente ou inversamente, o que vocês conseguem visualizar aqui? Ó, a minha grandeza A é 4, foi para 6. Ah, tá, entendi. Já, beleza, já vi a visão que vocês estão fazendo. Isso, muito bem, muito bem. Vocês estão pensando assim, ué, professor, a grandeza A, 4, para a grandeza B, multiplicou por 3. A grandeza A, 6, para a grandeza B, multiplicou por 3. Beleza, beleza. Então, ela é uma grandeza o quê? Essa letra A é uma grandeza diretamente proporcional.
Grandeza diretamente proporcional. Agora, qual seria a expressão algébrica? Vocês mesmos já disseram, está multiplicando por 3. O Lucas falou multiplicando por 3, professor. Então, a algébrica aqui seria y igual a 3x. Por quê? Dá só uma olhada. Se eu colocar o 4 aqui, 3 vezes 4 vai dar 12. Se eu colocar o 6 aqui, 3 vezes 6 vai dar 18. Se eu quisesse aumentar, colocar o 8 aqui, 3 vezes 8, 24. Entenderam a ideia? Pegaram a ideia? Se eu quisesse colocar o 10 aqui, 3 vezes 10, 30. Então, tentem fazer a B, a C e a D. Primeiro analisa se são proporcionais, para depois tentar descobrir a algébrica. Professor, Oi. acabou a aula mais cedo hoje? Não. Tô com preguicite. A letra B, diretamente ou inversamente ou não é proporcional? No caso, ou vai ser diretamente ou inversamente, o exercício já fala. Você fala que ela não é proporcional, Vitão? Essa? Alguém fala alguma outra coisa? Ó, desse para esse, dividiu por 9. Desse para esse, multiplicou por 9. E aí? Ela vai ser o quê? Uma grandeza inversamente proporcional. 9 dividido por 9, 1. 6 vezes 9, 54. Nesse caso aqui, como essa foi desse jeito, esse aqui seria y igual a 54 dividido por x. Por quê? Se eu dividir o 54 por 6, ou melhor, se eu dividir o 54 por 9, vai dar 6, tá?
E essa? Mas aí você colocando y igual a 9x, Isadora, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, y igual a 9x. Se eu trocar o x por 1, y igual a 9. Se eu trocar por 2, y igual a 18. Y por 3, 27. Então, quando você está aumentando um, está aumentando o outro. E não é o caso dali. Quando nós estamos aumentando um, o outro está diminuindo. Nesse daqui, ó, aumentou um, aumentou outro, aumentou um, aumentou outro, ó. Nesse aqui, ó, diminuiu um, aumentou o outro. Por isso que ela fica desse jeito aqui. Cinquenta e quatro dividido por 9 vai dar 6. E o 9 dividido por 9 dá 1. Tá? Essa daqui, diretamente ou inversamente? A letra C. Vamos só essas duas vamos fazer. A C e a D, nós vamos fazer só se ela é diretamente ou inversamente. Tá? Vamos só classificar elas. Vamos só classificar agora. Essa daqui, diretamente ou inversamente? Essa, pessoal, diretamente ou inversamente? Inversamente. Grandeza, inversamente, proporcional. E essa daqui, diretamente ou inversamente? Essa, grandeza, diretamente, proporcional. Muito bem. Número 3 não precisa fazer, tá? Número 3 não precisa fazer. Número 4, da página 149. Número 4. Complete o quadro sabendo que as grandezas apresentadas são diretamente proporcionais. Então, vou colocar só os valores. 6, 0,20, 0,50, 12, 27. Vamos lá, ó. A gente consegue de cara ver o que aqui, ó? Que de 6 para 12 foi multiplicado por quanto? Por 2. Então, aqui onde é 0,20, quanto que vai ser ali? Vai ser multiplicado por 2, porque ele está falando que é diretamente. Então, quanto vai ser o valor quando for 12 balas, né? A quantidade de balas e o valor. Qual vai ser o valor quando for 12 balas? 0,40. Muito bem.
Muito bem. E agora, olha só. Quanto será que é a quantidade de balas quando for 50? 18? 18? Por que você chegou ao resultado 18? Sei lá. 9. Fábio, não tem como ser 1. Não tem como ser 1. Porque é 0,40. É 40 centavos 12 balas? Como que vai ser 1 ali? Não tem como. 6. 6 é 0,20, ó. 6 balas é 20 centavos. 12 balas, 40 centavos. Mas e se eu quiser comprar 50 centavos de bala? Quantas balas eu vou conseguir levar? 15! Como você chegou a esse resultado, Jair? Ó, eu peguei ali, daí 6 vezes 6, no caso ali, dá 12, que é o valor 40. Daí, para chegar no 50, eu preciso de 10. Eu li do 6, que é 20, assim, eu dividi por 2. Daí ficava 10 centavos com 3 balas. 10 mais 40, 3 mais 15, 50 centavos com 15 balas. Tá. Fala de novo, mas um pouco mais devagar agora. Fala de novo. Ah, meu Deus. Tá bom. Ó, se eu tenho 40 balas, Não. 40 centavos com 12 balas, com 20 centavos, eu só dividi esses 6 por 2. Daí eu fico com 10 centavos com 3 balas. Perfeito. Daí, como 40 balas é 12, eu somei mais esses 10 e mais essas 3. Daí eu fiquei com 15 com 50 centavos. O raciocínio do Jair, pessoal, foi o seguinte aqui, ó. Ele veio antes disso. Ele dividiu aqui por 2. Então é como se ele tivesse comprando 3 balas e pagando 10 centavos. 3 balas pagando 10 centavos. Aí qual que foi a ideia dele aqui? Se 3 balas é 10 centavos, daqui para cá, ó, agora eu vou fazer em preto, ó. Foi multiplicado por quanto? Não foi multiplicado por 5? 0,10 vezes 5, 0,50. Então, ele multiplicou esse 3 por 5 também, ou seja, 15 balas. Entenderam? Entenderam a ideia? Sim? Tá. E agora, se eu comprar 27 balas, quanto que eu vou pagar? Isso, João. E se eu comprar 27 balas, quanto eu vou pagar? 90 centavos. E aí, você vem por essa ideia aqui, ó. De 3 vezes quanto para dar 27? 3 vezes 9. E se eu pegar o 10 vezes 9, vai dar 0,90. Muito bem. Perfeito. Tem mais um ali, professor. Não, não precisa fazer, não. Ali é se eu quiser falar um valor para vocês. O vazio é você falar assim, e se vocês comprar 50 balas, por exemplo? Mas não precisa, não. Não esquenta, não. Ah, professor, eu queria fazer. Passa, é legal. 1000 balas. Não precisa fazer, não. Ah, eu ia falar. Número 5. Um grupo de amigos pretende... Vai, copiem aí rapidinho, façam aí, completem aí rapidinho.
Número 5. Um grupo de amigos pretende alugar uma van por R$ 600 para fazer uma viagem. A despesa com o transporte será igualmente dividida entre todos eles. É bem a ideia. Vamos comprar um salgado? Vamos, nós vamos comprar o salgado em 3 pessoas. Sei, cada um tem que dar a mesma quantidade, né? Ninguém vai pagar mais do que o outro, né? Essa ideia que vocês fazem no intervalo, quando vão comprar alguma coisa, um lanche. O quadro mostra o valor a ser pago por pessoa de acordo com a quantidade de pessoas participantes. Se você tiver em 6 pessoas, vai pagar R$ 100 cada um. Se você tiver 8 pessoas, vocês vão pagar 75 cada um. Se vocês tiverem 10 pessoas, vocês vão pagar R$ 60 cada um. As grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoa são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente ou inversamente? Diretamente ou inversamente, pessoal? O que está acontecendo ali? Conforme você coloca mais pessoas, o que está acontecendo com o valor? Sem conto. Não. Conforme você coloca mais pessoas, o que acontece com o valor? 1000 balas. O valor diminui, né? O Jair está lá na bala ainda. Então, quanto mais pessoas você coloca, menor é o valor a ser pago. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais pessoas, menor o valor para cada uma. Agora, na letra B lá, ó. Essa aqui na letra A. Na letra B. 12 pessoas. Façam aí. Quanto seria pago cada uma? Quanto cada uma pagaria se fosse 12 pessoas? Vai lá, quero ver agora. Nós estamos na letra B da 5, Jair. Então, 50? Hã? R$50? 50, isso. Façam aí, 12, 15, 16 e 20 pessoas. Manda ver aí, pessoal. Doze pessoas, então vai pagar 50, né? Mas eu preciso saber como vocês chegaram a essa conclusão de que 12 pessoas vai pagar 50. Por lógica, poxa, se 6 pessoas tá pagando 100 cada uma, ou 600 dividido por 12, ótimo. Ótimo, 600 dividido por 12. Então, essa daqui ficou 600 dividido por 12. Na outra, que é 15 pessoas, ficou 600 dividido por 15. Na outra, que era
16 pessoas. 16 pessoas. Ficou 600 dividido por 16. Ina, que é 20 pessoas. 600 dividido por 20. Ou seja, pessoal, ou seja, nós podemos escrever y igual, y igual, y igual, y igual. Para mim descobrir o valor pago, eu divido o total pela quantidade de pessoas. Então, a expressão algébrica que nos daria isso daqui seria y igual a 600 dividido por x. Essa seria a expressão algébrica. Ou seja, o x aqui é a quantidade de pessoas. Conseguiram entender? Pegaram a ideia? Sim? Ótimo. Podemos ir para a página 151, exercício 6? Página 151, exercício 6. Página 151, exercício 6. No dia 16 de agosto de 2019, eu lembro desse dia, eu inclusive assisti a essa situação aqui. Vocês já eram nascidos? Em 2009? Já! Sim? Um ano, pois é. Em 2009, eu lembro desse dia e assisti a esse dia. 16 de agosto, porque foi 2 dias antes do meu aniversário e eu lembro bem disso. O jamaicano Usain Bolt, vocês conhecem, né? Usain Bolt, vocês já ouviram falar, pelo menos? Quem é o Usain Bolt ou não? Sim! Sim? Então, vamos lá. Quem não conhece, vai ouvir agora. Venceu a disputa dos 100 metros rasos no atletismo, quebrando o recorde mundial da categoria com a incrível marca de 9,58 segundos no Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Berlim, na Alemanha. Devido a essa e muitas outras vitórias, o Usain Bolt passou a ser conhecido como o homem mais rápido do mundo. Nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo de Usain Bolt? Pessoal, aí cai naquela situação da velocidade média de novo que eu falei para vocês outro dia, né? Porque ele não sai já com determinada velocidade. A velocidade dele acontece o quê? Se nós pensássemos num gráfico, a velocidade dele sairia assim, né? Ó, né? O gráfico aqui, ele sai do zero e vai aumentando essa velocidade dele até que depois ele vai diminuir, né? Vai ser algo mais ou menos assim. Então, ele não sai já, por exemplo, a 20 km por hora. Ele sai a 0 por hora e começa a aumentar a velocidade dele, tá? E para nós calcularmos a velocidade média é a velocidade média igual a distância dividido pelo tempo. Então, vamos lá. A velocidade média. Qual que é a distância dele ali? Qual foi a distância percorrida? 100 metros. 100 metros. 100 metros. Em quanto tempo ele fez 100 metros?
9,58. 9,58 segundos. 9,58 segundos. Só um detalhe para vocês importantíssimo, tá? Todas as vezes que nós falarmos em metros, tem que estar relacionado com segundos. E se eu falar em quilômetros, tem que estar relacionado com hora. Pensa assim, quilômetro é maior do que metro, né? Vamos pensar, você se refere a quilômetro para distâncias maiores. E hora também, mais do que segundo, né? Vamos colocar essa ideia, tá? Entenda isso. Se falou metro, tem que relacionar com segundo. Se falou quilômetro, tem que relacionar com hora, certo? Fazendo aquela divisão, quanto que vai dar? Não, fazendo essa divisão agora, a velocidade média dele. Quanto que vai dar? 100 dividido por 9,58. É quase 10 metros por segundo, não é? Não, mas faça... É mais de 10 metros por segundo, na verdade. Professor, Vai dar 10, o quê? eu tinha visto num Fantástico. 43,84 10,44 metros por segundo, a velocidade média dele. Quando falamos em velocidade média, tá? Aí é você pensar como se ele tivesse saído a 10 km e mantivesse essa velocidade, tá? Mas o fato é que o cara correr 100 metros em 9,58 segundos é muito rápido. Professor, eu tinha visto uma reportagem no Fantástico dele, que o passo dele, quando ele tá correndo, é de 2 metros. Sim, quando ele atinge o pico da velocidade dele, ou seja, a velocidade máxima dele, uma passada dele... Isso, Isadora, é 9 minutos e 58 segundos. Não. É 9 segundos e 58 milésimos daí. E 58 décimos. Tá? Décimos de segundo. Professor, eu ia levar 1 hora, só vou poder fazer isso aí. 100 metros. Não. Pai, se um dia vocês tiverem curiosidade, uma esquina, geralmente uma esquina tem 1 metro. Pega 1 metro, não, tem 100 metros, uma dessas esquinas grandes, essas quadras grandes. Marca no relógio de vocês quanto tempo vocês vão gastar para correr uma quadra dessa. Eu gasto uns 10 minutos. Vamos lá, letra B. Ô, professor, você viu que teve uma época que o Usain Bolt queria virar jogador de futebol? Ele chegou a jogar na lateral, eu vi, no Real Madrid. Eu vi. Então, o que eu ia dizendo, o fato é que quando ele está no pico da velocidade dele no máximo, uma passada dele é de 2 metros. A passada dele chega a 2 metros. Letra B. Se fixarmos a velocidade média, as grandezas tempo e distância percorrida são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa aqui, ó. Eu vou fixar minha velocidade. Vou deixar a velocidade constante, tá? Vou deixar a velocidade fixa aqui. A distância e o tempo, ela vai ser diretamente ou inversamente? Porque nós vimos lá no começo que distância e tempo, elas são inversamente. Por quê? Ou melhor, desculpa. Nós vimos lá no começo que distância e tempo são diretamente. Por quê? Quanto maior a distância, mais tempo eu vou gastar, né? Foi o caso do... Deixa eu só ver o exemplo aqui. Foi o caso do avião. Quanto maior a distância, mais tempo eu gasto. Então, nesse caso, vai ser diretamente. A letra B, então, grandeza diretamente proporcional.
Ô, professor, Oi. qual é mais rápido? A linha reta ou com algum tipo de ondulação? Ó, em linha reta, sem dúvida nenhuma. Nem Olha, sempre, professor. por que não? Tem um estudo daqueles caras lá dos vendedores, como eles falam, e tem, tipo assim, tipo um L, uma linha reta e uma linha meio, tipo assim, barrigudinha. E essa linha meio barrigudinha ganhou. Ah, não. Aí é uma outra coisa, Jair. Aí é uma outra situação, tá? Sei lá, se você colocar 2 pontos aqui, eu sei, é um estudo do que mesmo? Eu vi isso também. Era do que era que falava, Jair? Sei lá. Eu vi isso daí também. Eu não lembro qual que era a situação que eles abordavam agora. Mas o fato, a resposta que eu dei para você relacionada à sua pergunta, é que qual que seria mais rápido? Você ir assim ou você ir assim? Não tem nem comparação. Você em linha reta é muito mais rápido do que você, né? Até por que as viagens de aviões são muito mais rápidas? Professor, 2 você motivos. acabou de fazer um urso manco de 3 patas. Nossa, Jair. Por que as viagens de avião são muito mais rápidas? 2 motivos. A velocidade dele é muito maior do que a do carro, ele atinge uma velocidade muito maior, e ele viaja em linha reta, de uma cidade a outra, né? Ele vai fazer, de fato, a curva ali para poder chegar no aeroporto, mas o fato é que o avião é mais rápido por conta disso. Mas estão fazendo um estudo aí para colocar semáforo lá em cima, porque os aviões estão muito rápidos. Aí estão fazendo um estudo para colocar semáforo lá no céu. Quem dera, imagina. Botar o semáforo os vendedores ambulantes passando avião por avião lá, pedindo dinheiro, vendendo balinha. Imagina alguém Mochila acreditar jato. nisso, aí que eu tô falando, alguém ainda chegar pro pai e pra mãe e falar assim, ó, o professor falou que estão fazendo estudo para colocar semáforo lá no céu. E o pior, professor, que eu acho que tem gente aqui na sala que acreditou. Ah, eu não duvido, não. Eu acho que o João Pedro foi um dos. Vamos lá. Número 7. Ah, dormi, gente. Para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Se fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 quilômetros, quanto tempo ele levará para percorrer essa distância? Exercício 7, então. Vamos lá, exercício 7. Está dizendo que 147 quilômetros ele leva 2 horas para fazer. E se ele estiver a 80 quilômetros por hora? Quanto tempo ele vai levar? Ó, velocidade média é igual a distância sobre o tempo. Velocidade média, ele tem uma distância de 147 quilômetros. 147 quilômetros. E o tempo de 2 horas. É isso? Percorrer a distância de 147 da cidade mineira de Fora, oitavo leva 2 horas. Se ele fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 quilômetros. Beleza. Isadora, não tem como fazer as estradas em linha reta, né? Por exemplo, daqui para Rondon, não é em linha reta, tem curvas a se fazer, né? E aí entra vários fatores. Rios, onde é o melhor lugar para você fazer a ponte, então você
tem que deslocar a estrada até lá. Montanhas, né, que não é o caso de nós aqui, né, mas morros, nós não temos aqui, mas se você viaja para São Paulo, para o Rio de Janeiro, enfim, lá tem muito morro, então você tem que procurar o melhor lugar na onde fazer essa estrada passar. Propriedades, tem uma propriedade, o dono não vai falar, não, você não vai passar com a estrada aqui pelo meio da minha propriedade, então ele tem que dar toda uma outra volta. Então são vários fatores, por isso que as estradas não são em linha retas. Tá? Então vamos lá, ó. Para percorrer a distância de 147 quilômetros entre duas cidades mineiras, Juiz de Fora e Anderlândia, Otávio leva 2 horas. Se ele fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 km, então ele vai fazer o mesmo trajeto de 147 km, ele vai fazer o mesmo trajeto, só que agora uma velocidade uma velocidade média de 80 km. Então a velocidade média de 80 km por hora, qual vai ser o tempo para percorrer essa distância? João, dá para saber sim, depois eu mostro para vocês qual é a velocidade da luz. Tá? Nesse caso aqui, ó, para descobrir o tempo, basta nós dividirmos a distância 147 por 80. Quanto vai dar? Façam aí, 147 por 80. Cento e quarenta e sete por 80, quanto deu? 1,83? 1,83. Esse é o tempo. 1,83. Então, peraí, eu sei que vai ser 1 hora. 1 hora. E quantos minutos? 1 hora e quantos minutos? 1,83. Vai dar 1 hora e quantos minutos? 23? Como que a gente faz mesmo? Pega o 0,83 vezes 60. Quanto que dá 0,83 vezes 60? 23. Então, 1 hora e 23 minutos. Próxima aula a gente fala sobre as transformações de figuras aí. Deixa eu fazer a chamada de vocês aqui. Já vou te falar, João, só um instante. João, velocidade da luz aqui, ó. Pesquisou no Grugs. Sim. Foi no Google pegar, ué. Você acha que eu vou saber o número desse de cabeça? Ana Mais Carolina. um mandamento. Saiba a velocidade da luz. Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Luísa e Ana Beatriz. Ana Júlia, Ana Beatriz. Ana Carolina, não. Ana Luísa também não. Ah, Ana Carolina tá aí. Oi, Ana, tudo bem? Ela mandou 2 vezes. Desculpa, eu não vi. Desculpa, agora eu vi. Beatriz, Camila, Clara e Daniel. Professor, você lembra o nome de alguém? Beatriz, Camila, Clara e Daniel. Perfeito. Emanuele, Fábio, Fabrício e Felipe. Emanuele, Fábio, Fabrício, Felipe.
Felipe. Tchau, professor. Bom dia para você. Até a próxima. Valeu, é nóis, tamo junto. Gabriel, Gabriela, Gui e Isadora. Beleza. Jair, João Pedro, João Vitor, Jordana, Júlio. Presente. Professor, você se lembra da nota de alguém? Hã? Você se lembra da nota de alguém? Não, eu olhei, mas não lembro, Jair, não adianta eu querer falar. Júlia, Hidalgo, Luana, Lucas e Lucas. Tchau. Valeu. Professor, alguém tirou a nota máxima? João Pedro, não sei. Tchau. Falou. Lucas Furlan não está. Maria Clara, Matheus Bilha, Matheus Colar. Valeu, Lucas. Ô, Bilha, você tá aí hoje, filho? Matheus Colar não. Murilo Roberto Vitão. Beleza, então. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto.